Você provavelmente já preencheu algum formulário que pedia para assinalar o sexo, masculino ou feminino. Essa é a separação que define dois mundos distintos dos machos e das fêmeas. As implicações desses mundos paralelos fazem o tema do Ordem do Dia de hoje: questão de gênero. O desafio é a implementação da lei, mas não só. É a mudança de mentalidade, de cultura. Assédio sexual, um crime que parece não ter limites. Como combater esse mal? Enquanto a gente está calado, a gente não fala nada, isso vai continuar acontecendo. Procuradora de Justiça Maria Luísa Eluf, reconhecida internacionalmente por lutar pelos direitos das mulheres, está na entrevista da semana. O Brasil é o 7º país no mundo em termos de violência contra a mulher. Qual é a sua dúvida? Queria saber se eu tenho direito de viajar de graça, de ônibus e de avião. Transexuais conquistam o direito de mudar o nome nos documentos. A mudança de nome sem a mudança de sexo. Dica de lazer. Aqui também tem no nosso Espaço 10. Tudo isso e muito mais no Ordem do Dia, que está começando. A sociedade brasileira se acostumou com os padrões de conduta fixados para homens e mulheres. Ainda se ouve dizer que homem serve para trabalhar e mulher para casar. Esse pensamento tem sobrecarregado o mundo masculino e barrado as pretensões do feminino, que luta para buscar a igualdade. Questão de gênero é o tema da reportagem especial que você vê agora. Dona de casa, a Dona Luzia tem 72 anos. Foi criada para cuidar da família. Só babá dos filhos até hoje. Shirley tem 41 e é engenheira civil, executiva numa empresa. Comecei com 17 anos, em estágio do colégio, e não parei mais. Uma família que em 2 gerações, as mulheres trilharam caminhos bem diferentes. A Dona Luzia foi mãe aos 31 anos, teve 2 filhos e parou de trabalhar assim que eles nasceram. Já a Shirley se dedicou à carreira, não teve filhos ainda e mesmo quando tiver, nem cogita a possibilidade de parar. Essa mudança de comportamento de uma geração para outra acaba refletindo numa grande transformação estatística entre todas as brasileiras. E a gente não precisa ir muito longe no tempo, não. Se pegar os anos 80, por exemplo, as mulheres tinham em média 4 filhos e hoje em dia, de 1 a 2 filhos. Mesmo assim, nós levamos muito mais tempo para decidir engravidar. Esses dados são do IBGE e eles mostram que a maior diferença está na faixa entre 25 e 29 anos. No ano 2000, por exemplo, as mulheres desse grupo, quase 70% delas já tinham filhos. 10 anos depois, olha, o índice caiu para 60%. Essa variação depende de uma série de fatores socioeconômicos, culturais, mas o grande diferencial para a demora na decisão da maternidade é a preocupação com o mercado de trabalho. Atualmente, 37% das famílias são sustentadas por mulheres. Só que conciliar casa e emprego é um grande desafio. Não adianta simplesmente você ter mulheres ocupando o mercado de trabalho. Uma vez que as mulheres estão no mercado de trabalho, há outras questões que vêm daí. Por exemplo, o que nós vamos fazer com os filhos? É preciso criar uma estrutura do ponto de políticas públicas para que as mulheres tenham espaço para lidar com a maternidade e o mercado de trabalho. É preciso criar políticas para que você não tenha essa disparidade que a gente tem hoje, é só olhar para os números de quanto ganha mulheres e homens ocupando o mesmo cargo. Ou seja, apesar dos avanços, principalmente dos últimos 40 anos, ainda há muito que melhorar. As assimetrias de gênero ainda existem, né? Mulheres não têm o mesmo salário, mulheres não estão nos mesmos cargos dentro no campo do trabalho produtivo, elas não têm, elas não conseguem, por exemplo, ter a mesma equidade nesse campo, na questão política, nos partidos políticos são ainda minoria. Mas por que essas diferenças ainda persistem e os avanços andam a passos lentos? Para o filósofo Luiz Felipe Pondé, a dificuldade em explicar os motivos é a mesma em apontar soluções. Eu acho que soluções definitivas não existem. A discussão toda ao redor da mulher hoje é mais uma discussão ao redor da forma como ela ocupa o espaço público.
Se uma pessoa está envolvida, por exemplo, na tentativa de fazer com que a mulher ganhe mais ou que mulher trabalhe igual ao homem, isso não significa que ela deixou de ser mulher. Existem vários projetos para equilibrar essa balança da desigualdade, como que reserva às mulheres 40% das vagas nos conselhos de administração das empresas públicas e de sociedade de economia mista, que estabelece cota de 10% nas assembleias legislativas e câmaras municipais. Mas ainda são apenas projetos. Mesmo depois da aprovação da lei, os partidos não conseguiram atingir a reserva de 30% de candidatas nas eleições. E olha que representamos quase 52% do eleitorado brasileiro. Dentro de casa, os contrastes também se evidenciam. Nós, mulheres, chegamos no parlamento, chegamos no poder executivo, chegamos no poder judiciário, mas os homens não chegaram em casa na mesma velocidade. É justamente em casa que está uma das piores estatísticas desse desequilíbrio, é a violência doméstica. Cada 100 mulheres assassinadas no Brasil, 70 o são no âmbito doméstico. A violência contra a mulher, a violência doméstica contra a mulher é a principal causa de lesões em mulheres na faixa dos 15 aos 44 anos no mundo. E a violência compromete mais de 14,5% do PIB na América Latina. E o que está por detrás da violência contra a mulher é a cultura da violência. Um grande avanço na defesa da mulher contra a violência foi a criação da Lei Maria da Penha em 2006. E violência não é só física e sexual, não. É também moral e psicológica. Agora, o desafio é a implementação da lei, mas não só. É a mudança de mentalidade, de cultura. Acho que não tem nenhum milagre. Falar, discutir, ensinar. Quando tem caso de mulher que apanha de um cara, levar esse caso à justiça, como no caso da Lei Maria da Penha. Quando você tem alguém que exerce a mesma função e ganha menos, você levar isso a conhecimento público. A desigualdade é o problema principal do Brasil. Enquanto a gente não corrigir, não dar para estas pessoas carentes acesso a todos esses direitos sociais, eu não vou conseguir ter um Brasil mais justo. Vítimas constantes de preconceito e discriminação, os transexuais ainda enfrentam o despreparo dos agentes públicos em lidar com a identidade de gênero e a orientação sexual de cada indivíduo. Conheça agora a história de quem cansou de enfrentar constrangimentos e recorreu à justiça para ter o direito de alterar o nome nos documentos. Um caso de sucesso que beneficia outras pessoas na mesma situação. Meu nome é Andréia Luiz Zanelato, tenho 33 anos, sou recepcionista e repórter na SP Escola de Teatro há 3 anos. Eu sempre me considerei uma mulher. Nunca tive problema com o nome. Nunca. Andréia nasceu como André Luiz e morava em Rancharia, no interior de São Paulo. Mas desde que passei a usar a identidade realmente feminina, que foi com 18 anos, comecei a passar tipos de constrangimentos que me deixavam desconcertada. Problemas com banheiro na faculdade, infelizmente é o pior problema, porque eles querem que você use o banheiro masculino, e como você vai usar toda feminina, toda, mulheríssima, como que você vai usar? Você vai causar um maior transtorno ainda para a faculdade. Transtorno que se transformava em preconceito na hora de arrumar emprego. Quem abriu as portas para Andréia foi esta escola de teatro, na região central de São Paulo. É tão absurdo você pensar que no mundo que a gente vive hoje ainda tem esse tipo de preconceito, do diferente, de gênero, das pessoas não poderem ser o que elas são. Um projeto de lei de 2013 reconhece o direito à identidade de gênero, inclusive com mudança dos documentos. A proposta aguarda a votação na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, mas a Justiça já avançou e entende que a troca de nome não depende da cirurgia de mudança de sexo. Eu entrei com um processo em 2010, no Centro de Referência de Travestis e Transsexuais, que fica localizado na Vila Mariana. E aí consegui, graças a Deus, a mudança de nome e de sexo, sem fazer a cirurgia. Segundo a diretora do Ambulatório de Saúde Integral para Travestis e Transsexuais, 90% dos 3.000 usuários sonham mudar de nome.
A gente tem usuários que são bloqueados para entrar num ônibus, por exemplo, porque apresentam a identidade do registro civil com o nome de nascimento. O nome é algo muito importante para todos os atos da vida civil. Então, a partir do momento que a pessoa biologicamente é masculina ou feminina, mas socialmente não se considera como tal, pela sua identidade de gênero, nada mais justo que o Poder Judiciário reconhecer, através dessas ações judiciais, esta mudança e esta retificação do nome. Apesar da Justiça ter avançado no reconhecimento desse direito, o processo é longo. É preciso, por exemplo, um relatório psicológico, outro endocrinológico e um laudo psiquiátrico. Para os advogados travestis e transexuais, a garantia do nome social na carteira da OAB está mais próxima. A medida foi aprovada em setembro pelo Colégio de Presidentes de Seccionais da Ordem. Nós estamos pleiteando junto ao Conselho Federal que o Conselho Federal autorize que esta pessoa possa incluir o seu nome social na sua carteira de advogado. Quando eu peguei a minha certidão de nascimento, para mim foi uma renovação. Eu me senti renovada e recomeçando uma nova fase da minha vida. Porque eu sempre falo para as pessoas que eu sempre fui essa Andréia que eu sou. Eu tomei hormônio, claro, mudei a fisionomia por fora, mas por dentro não. Eu sempre continuei a mesma pessoa, com a mesma personalidade, porque tem coisa na vida que não muda. Agora eu sou oficialmente Andréia Luiz Zanelato, do sexo feminino. Nós mulheres, nada pior do que o assédio moral e sexual. Como agir quando os ataques ocorrem em locais abarrotados de gente ou partem de pessoas acima de qualquer suspeita? É uma situação bem fora da ordem. Eu não sinto segurança para me defender, para falar alguma coisa. E enquanto a gente está calada, a gente não fala nada, isso vai continuar acontecendo. No ir e vir do transporte público, convivemos com centenas de pessoas. Dividir este espaço, que é público, significa obedecer a um código de ética que está implícito. Mas é claro, no seu bom português, respeito. Isso na teoria. Na prática, Gisele aprendeu que sair do interior da Bahia para morar em São Paulo seria incômodo, desconfortável. O nome do mal? Assédio. Constantemente eu fico mudando a forma que eu chego no meu trabalho porque eu criei um medo de encarar muitas pessoas, de ficar no mesmo lugar com muitas pessoas. Esse ano já passam de 100 casos que foram denunciados, que foram até a delegacia. A gente sabe que tem muito mais casos que acontecem diariamente, mas que as mulheres não denunciam, ou por se sentir humilhada, ou porque na hora não sabe o que fazer. Para mudar esta percepção de impotência e impunidade, o metrô entra nos trilhos da conscientização. Nós temos feito a campanha. A campanha ela tem como objetivo mostrar para as mulheres que o metrô tem um sistema de segurança que milita a favor dela, que tem um corpo de segurança, que tem poder de polícia para fazer a prisão deste indivíduo que porventura tenha praticado esse assédio, esse abuso. Gentileza, fiz uma ronda em Tamanduateí, plataforma 2. Homens e mulheres estão lado a lado no transporte público. Esta aparente igualdade esconde uma cultura desigual. O medo se transforma em trauma para quem sofreu a violência de fato. Eu percebi um movimento estranho atrás de mim, então a minha reação foi tentar me mexer para ver se ele saía, só que quanto mais eu me mexia, mais ele me pressionava. Quando a porta abriu, eu saí correndo. Um trauma de ordem psíquica, ele é tão real quanto um de ordem física. É importante que as mulheres superem, mas no sentido que eu acho de ter uma noção de que não é um problema individual, ele é um problema social, né? Ele é de uma tal ordem que ele é um problema social. Ele limita significativamente o ir e vir das mulheres e o próprio modo como as mulheres ocupam o espaço na cidade.
Uma tentativa polêmica para evitar esse abuso é o projeto de lei criado pela Assembleia Legislativa de São Paulo, que exige um vagão exclusivo para mulheres nos trens da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, nos horários de mais movimento, o vagão rosa. Ele já existe no metrô do Rio de Janeiro, porém em São Paulo o projeto foi vetado pelo governador. Não era essa a proposta correta, no nosso entender. As lideranças femininas se reuniram, levaram esse repúdio, né, ao governador, que acabou vetando esse projeto de lei. Porque isso seguramente mais fragmentaria ou mais discriminaria a mulher do que propriamente daria proteção. Uma evolução na defesa da mulher é a lei contra o assédio sexual. Mas mesmo com essa proteção, a princípio o assédio pode ser caracterizado como contravenção e o autor responderia apenas com o pagamento de cestas básicas. Mas há a possibilidade de se enquadrar como crime, com o cumprimento de 2 a 6 anos de reclusão. Temos que pensar na possibilidade de enquadramento, né, no artigo 215 do Código Penal, que aí sim prevê reclusão, porque é um assédio, porque essa mulher sofre a violência sem condição de resistir, né, de se manifestar livremente sobre isso. Ela está lá no metrô, por exemplo, e vem alguém e a assedia de uma forma que ela sofre um constrangimento muito grande, sem condição, muitas vezes, de reagir. Ela é um dos principais nomes no país na luta pelos direitos da mulher. A entrevista da semana é com a advogada e procuradora de justiça do estado de São Paulo, Maria Luísa Najib Eluf. Luísa Najib Eluf é advogada criminal, escritora, foi procuradora do Ministério Público do Estado de São Paulo, também foi uma das responsáveis pela aprovação da lei contra o assédio sexual e é a pessoa com quem a gente vai explorar um pouquinho agora o tema da violência contra a mulher. Infelizmente, não falta assunto, né, doutora? Infelizmente, tanto que o Brasil é o 7º país no mundo em termos de violência contra a mulher. E é uma posição que muito nos envergonha e que demonstra que é altíssimo o grau de violência contra a mulher ainda no nosso país. E é bom a gente deixar claro também que a violência não é só a violência física, né, doutora? Existem vários tipos de violência. Existem várias formas de violência contra a mulher e a Lei Maria da Penha elenca 5 modalidades. A violência física, a violência sexual, violência moral, violência patrimonial e psicológica. E todas essas modalidades de violência, a mulher acaba sofrendo, às vezes, no mesmo dia, as 5 formas. As 5 formas, não necessariamente no mesmo lugar. Ela pode sofrer essa violência dentro de casa, no trabalho, no caminho de casa para o trabalho. Isso mesmo. Ela sofre a violência em casa, que é a violência mais caracterizada como doméstica, a violência na qual o seu marido, o seu filho ou alguém que more junto com ela a obriga a fazer coisas que ela não quer fazer. Depois ela sai de casa e no trajeto para o trabalho ela pode sofrer uma tentativa de abuso sexual, ela pode ouvir coisas desagradáveis, convites, gracejos, ela entra no metrô, ela pode ser vítima de uma tentativa de estupro e é um problema que o metrô vem enfrentando hoje com coragem, mas que não conseguiu eliminar. De modo geral, esses crimes eles têm uma característica mais comum, por exemplo, a maioria é passional. As estimativas são de que a cada 2 horas uma mulher é assassinada no Brasil por motivo de gênero. E o que é esse gênero? Que caiu na prova do Enem e a maioria das pessoas não entendeu nada, né? É o fato de que a mulher é muito tolhida, muito reprimida, muito sofrida, muito abusada, vítima de violência por ser mulher. Isso que significa violência de gênero. Nesse caso de violência de gênero, é a mulher que nasceu mulher ou é aquela mulher que se sente mulher? Mesmo que o sujeito não tenha nascido mulher, mas que por opção ou por tendência ou por um impulso biológico, seja o motivo que for, se sente uma mulher e quer viver como mulher, ele sofrerá
provavelmente violência de gênero também, se algum dos seus direitos for objeto de transgressão, porque ele parece ser mulher, não é? Agora, falando um pouco sobre a lei contra o assédio sexual, que a senhora foi uma das responsáveis pela aprovação, qual é a sua avaliação desde que ela foi criada para hoje? O que mudou nesse cenário? O que mudou foi que a mulher é mais amparada hoje para fazer uma denúncia de assédio sexual. Na Justiça do Trabalho, as mulheres têm conseguido indenizações ou reintegração ao local de trabalho quando sofrem o assédio e conseguem provar que sofreram isso. Então você tem que guardar bilhetes, cartas, mensagens de celular, você tem que ir recolhendo as provas, se você puder gravar também alguma coisa, ou se alguém deixar uma mensagem de voz, reúna tudo isso para levar à delegacia e provar que está sendo vítima de uma violência sexual grave, que é o assédio sexual, hoje no Brasil considerado como crime, desde 2001. Meu nome é Maria Tereza, eu tenho mais de 60 anos, eu queria saber se eu tenho direito de viajar de graça, de ônibus e de avião. O Estatuto do Idoso, ele prevê realmente que tem 2 vagas aí para o idoso ter direito à gratuidade, né, viajar gratuitamente. Caso não tenha esses 2 assentos, aí deverá ser concedido para ela 50% de desconto, tá? Mas tem que comprovar que ganha até 2 salários mínimos. A lei que regulamentou isso acabou excluindo o aéreo. Então, é verdade, tem um projeto de lei, novamente entrando em pauta agora, para poder acrescentar o aéreo. Meu nome é Parente, eu gostaria de saber, se eu tivesse um filho, quantos tempos eu tenho de licença paternidade? Não, nesse momento nós temos a Constituição Federal, e fala que são 5 dias, né? Não fala se é útil ou não também, e aí causa alguma polêmica. Alguns entendem que é a partir do primeiro dia útil mesmo, né? E não a partir aí do nascimento. Hora de deixar você ainda mais por dentro dos seus direitos. Sabia que qualquer pessoa de qualquer classe social pode pegar remédios de graça na rede do programa Farmácia Popular? O programa, criado em 2004, tem farmácias próprias e funciona também em parceria com a rede privada. 112 produtos são vendidos a preços de custo e até 90% mais baratos que o valor de mercado. Na lista tem remédios, por exemplo, contra a gripe A, a osteoporose e a rinite, e também contraceptivos e fraldas geriátricas. Medicamentos contra a hipertensão, diabetes e asma são distribuídos de graça. Não é preciso nenhum cadastro nem indicação de renda. Basta mostrar um documento oficial com foto e com o número do CPF. É hora de lazer, cultura e entretenimento. No Espaço 10 de hoje, vamos ao cinema. O filme A Ponte dos Espiões mostra a saga de um advogado especialista em seguros. O comentário é de outro advogado. O ano é 1957. Estamos envolvidos numa guerra. Americanos e soviéticos vivem o auge da Guerra Fria. Esta guerra não envolve, por enquanto, tropas de combate. Envolve informações. O mundo acompanha apreensivo a corrida armamentista. Estou falando sobre a segurança do seu país. E teme um confronto nuclear entre as 2 superpotências. Surgiu algo importante. Temos um espião soviético. É neste cenário que surge o advogado James Donovan, vivido pelo ator Tom Hanks. Queremos que você o defenda. Embora seja especialista em seguros, Donovan é convocado pelo serviço secreto para defender o Rudolph Abel. Você representou muitos espiões acusados. Será a primeira vez para nós 2. Devia tomar cuidado. Um espião russo de origem britânica, capturado pelos americanos. O advogado Donovan é enviado a Berlim para uma missão. Me diga o que aconteceu. Pegaram nosso piloto espião, que sabia de várias informações confidenciais. Nós pegamos Abel. Queremos que negocie a paz porque não há diálogo entre os 2 governos. Trocar Rudolph por um piloto americano que caiu nas mãos dos russos quando fazia fotos da então União Soviética a bordo de um avião de espionagem U-2. Fotos sobre o território soviético. A principal lição que se possa tirar do filme Ponte dos Espiões é que a sociedade norte-americana compreendeu que o advogado é essencial na construção do Estado democrático nos Estados Unidos, que contribui profundamente no desenvolvimento dos direitos humanos e que é necessário
a transposição disso para o Brasil, com a valorização da profissão e a condição de melhores meios para que os advogados possam atuar e desenvolver o Estado Democrático de Direito no Brasil. Precisamos que isso seja uma troca. Não! Ponte dos Espiões. O Ordem do Dia se despede agora. Agradecemos a sua audiência e marcamos um novo encontro para a semana que vem. Até lá!